Seguinte, eu fiz um vídeo falando sobre uns 3 aprendizados que eu tive estudando, né, os materiais do Russell, mas eu quero focar em um que ele traz sobre a jornada do herói na versão dele, que são 16 pontos aqui, e eu quero que você vá anotando cada um deles e respondendo essas perguntas aqui. Eu vou adaptar para a minha história, para você aproveitar, inclusive, e ir conhecendo, mas eu quero que você veja como que você pode adaptar para que você, a partir de agora, consiga compartilhar a sua história de uma maneira poderosa. Só para você entender, se você busca construir sua liberdade financeira, se você busca construir sua liberdade geográfica, isso vai acontecer principalmente se você usar a internet, a rede social ao teu favor. Porque você sabe que, cara, se você conseguir produzir conteúdo, atrair seguidores e vender produtos digitais para esses seguidores, você tem a chave da liberdade. Porque aí você consegue ter tanto liberdade financeira, porque você está vendendo produtos digitais escaláveis, e liberdade geográfica, porque os produtos que são digitais você pode trabalhar de qualquer lugar. É assim que eu vivo, é isso que eu faço há alguns anos e é justamente por isso que você precisa saber contar a tua história para as pessoas comprarem você, e depois que elas compram você, é óbvio que o que você vender para elas, elas vão comprar. Só que muitas pessoas não sabem contar a história do jeito certo, e aí esse modelo que o Russell traz aqui eu acho muito bacana, e eu quero adaptar ele para você poder entender. Primeira pergunta, então, que ele faz é sobre o teu passado. Então, no meu caso, eu não vim de família rica, filho de pais divorciados, eu reprovei mais de 2 vezes no colégio, não era um bom aluno, então eu tinha tudo para dar errado. Mas uma coisa eu queria um dia poder realizar os meus sonhos de viajar para onde eu queria, ir nos restaurantes sem precisar ficar olhando para o cardápio e escolhendo a opção mais barata, porque eu sabia que a minha mãe, por mais que ela me criou e me dava as coisas, ela me dava as coisas sem ter condições, e aquilo me incomodava, porque eu via o quanto que ela estava endividada e eu não queria mais pesar para ela, então eu queria criar a minha independência financeira. E aí a segunda pergunta que ele faz é: o que você queria, mas não dizia? Era isso. O que eu queria era, cara, não precisar pedir mais para minha mãe, porque era humilhante para mim, mas eu ainda era um adolescente. Mas eu já sentia que aquilo ali estava prejudicando, mas ela não queria deixar de me ajudar. E isso me incomodava, era algo que eu queria mudar na minha vida, e era isso, inclusive, que eu pesquisava na internet, no YouTube, como enriquecer através da internet, como ficar rico, como fazer dinheiro online. O que te impedia por fora? Aqui ele traz um exemplo, que no meu caso era, acho que eu não vou ter tempo para fazer isso, porque eu já trabalhava, eu já fazia faculdade de manhã, trabalhava de tarde, fazia faculdade à noite, trabalhava madrugada, final de semana como fotógrafo, editando foto, indo para eventos e etc. E dizia, talvez eu não vou ter tempo para isso. O que te impedia por dentro? O que me impedia por dentro, e você tem que estar anotando essas perguntas para você também construir a tua história, é que, cara, eu tinha medo também. Eu tinha vergonha de me posicionar. Eu via que as pessoas que produziam conteúdo na internet falando sobre esse assunto de como fazer dinheiro pela internet, a maioria delas falavam que você ia ter que colocar a cara mesmo, porque facilita 10 vezes mais se você tá oferecendo um produto onde você mesmo coloca a cara e não deixa aquilo ali obscuro. Pelo contrário, você mostra que você pode ajudar a pessoa. E nesse período que eu fazia faculdade de marketing, eu abri uma agência também, né, junto com um sócio, e eu ensinava as empresas a como se posicionar nas redes sociais. Eu estudei sobre isso, eu me formei nisso, mas ao mesmo tempo esse impostor, esse sabotador de medo, de dúvida se ia dar certo ou não, era o que me travava para que eu de fato criasse meu primeiro curso online, para que eu começasse a produzir conteúdo na rede social, com receio do que as pessoas iam falar, né? E aí, a quinta pergunta, o método antigo que não funcionava, era justamente esse fator de, você tem que fazer um monte de funis, você tem que fazer um monte de automação de e-mail, um monte de coisas complexas, e aquilo ali para mim eu ficava, cara, principalmente lançamento, eu falava, velho, que complexo fazer isso daqui, tipo, é muito difícil para eu poder fazer, eu queria muito poder um dia fazer 10 mil reais através da internet, que aí eu dizia, cara, isso aqui significa o dobro do Prolabore que eu recebo na agência, isso aqui significa 4 casamentos que eu tinha que fazer no mês, sendo que se eu fizer isso pela internet, eu tô feito, cara. Isso aqui significa meu custo de vida por uns 2, 3, 4 meses aí. Então,
A sexta pergunta que ele faz é: quando que foi o momento de virada? E aí o momento de virada foi justamente quando a minha mãe precisou ser socorrida e eu precisei socorrer ela, justamente porque a minha irmã não estava em casa, meu padrasto não estava em casa, e eu já vivia, por conta da rede social, inclusive, divulgando meu trabalho como fotógrafo, viajando pelo Brasil. E aí, graças a Deus que eu estava lá, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, e se eu não tivesse? E foi ali que veio esse start de, peraí, eu preciso levar isso mais a sério, eu preciso aprender a fazer dinheiro pela internet. E esse foi o meu momento de virada para que eu de fato pudesse mudar. Ele fala aqui no sétimo ponto do obstáculo ou vilão, que no meu caso, meu obstáculo foi o receio do que as pessoas iam falar, eu confesso. Porque eu não sabia, meu celular não era bom, eu não falava bem, né? Meus amigos já estavam me zoando quando eu estava começando a fazer. E aí veio a oitava pergunta que ele fala aqui, que é o e se? Que foi quando eu parei para pensar. Falei, cara, e se esse negócio dá certo e eu consigo fazer dinheiro e eu posso levar minha mãe, por exemplo, para um restaurante e quem sabe até lá na frente eu poder levar ela para o sonho de adolescente que ela tem, que era de conhecer Gramado, no Rio Grande do Sul, minha família é de Recife. E aí teve esse momento de e se desse certo, né? Essa dúvida, e se der errado, mas eu tendia muito mais para, cara, se der certo vai ser muito bom. E aí tem a nona pergunta que você tem que anotar aí, é o mentor apareceu. Que foi justamente, eu disse, cara, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu preciso de um mentor. E aí eu comprei uma mentoria do mentor Arthur Varela, que na época ele era gestor de tráfego do Pablo Marçal e estava abrindo uma mentoria. Eu falei, cara, eu preciso aprender mais, eu gostei desse cara, eu me conectei com ele. E aí ele falou, cara, por que você não cria teu produto? E outra coisa, você até criou um produto ali, mas você tá vendendo ele por R$ 9,90? R$ 9,90, como é que você quer fazer dinheiro pela internet vendendo um produto de R$ 9? Você não tá nem valorizando teu conhecimento. Eu falei, caraca, até que faz sentido. Se eu tivesse conhecimento do Russell que eu tenho hoje, né? Aí beleza, se ele fosse ali o meu segundo degrau, né? Meu produto de preço baixo, mas eu só tinha aquilo. E aí ele falou, muda esse preço agora. Esse produto que você tá vendendo, que era um curso online chamado Hero Maker, que eu inclusive fiz um vídeo falando sobre quando Deus me deu esse propósito de fazer esse projeto, agora você está conhecendo aqui a história. Ele falou, você vai mudar esse preço porque ele é muito bom, você está ensinando as pessoas a se posicionarem, crescer e vender através da rede social por R$ 9, ninguém vai dar valor a isso. Coloca para 997, R$ 1.000. Falei, você tá doido, cara? Falou, você que tá doido de não estar valorizando o teu conhecimento. Aquilo ali foi onde veio, que é a 10ª pergunta que o Russell coloca aqui, o clique, a revelação. Falei, cara, é verdade, sou eu. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer lives, né? E aí eu fiz a live, de fato, para lançar a Hero Maker nesse novo valor. E aí eu coloquei mais algumas coisas nesse meu curso online. E, cara, tinham 100 pessoas na live. Eu consegui, né, produzindo conteúdo e tudo. E dessas 100 pessoas, 10 pessoas compraram. Uau! Caraca, como foi especial. E aí a 11ª pergunta dele, que ele pergunta, qual é a nova alternativa que você descobriu? E aí eu vi que era essa. Eu poderia fazer algo muito mais simples, que é produzir conteúdo na minha rede social e oferecer o meu produto digital. Daí onde nasceu esse modelo de negócio social business, transformando sua rede social num negócio digital lucrativo. E aí, velho, primeira coisa que eu quis fazer com esses dinheiros que eu fui fazendo através da internet, tá aqui a prova. Esse aqui é um souvenir de Gramado, que eu pude levar a minha mãe lá, e a gente viveu essa história, foi muito especial. E aí, ele pergunta aqui, né, a 12ª pergunta, o plano que você criou. Foi quando eu criei o plano Social Business, através da minha empresa, Hero Start, e os resultados que eu tive, tá tudo aqui atrás. Aqui eu tenho souvenir da Itália, Curitiba, Blumenau, Nova York, Rio de Janeiro, Paris. Meu pai nunca tinha viajado de avião, cara, eu pude levar ele pro Rio de Janeiro. Eu pude morar nos Estados Unidos, hoje eu tô morando aqui em Alphaville, São Paulo. Minha noiva tinha um sonho, minha namorada, na verdade, na época, tinha o sonho de conhecer Paris, e a gente comemorou os 30 anos dela lá, e eu pedi ela em noivado, a gente casou, eu paguei meu casamento, isso tô falando de anos, tá? Paguei meu casamento todo à vista, cara, e esse dinheiro todo veio através da internet. É isso que eu acredito.
E esses foram os resultados que eu tive, é o que ele está pedindo aqui. 14º, resultados que os outros tiveram com isso. Ou seja, meus alunos. Eu já falei de vários aqui, mas eu vou trazer alguns para vocês. Teve o Rodrigo. O Rodrigo, ele trabalhava numa empresa multinacional, tinha um salário de 30 mil reais, mas ele decidiu pedir demissão desse trabalho, sair para poder se tornar mentor de carreira, porque ele já tinha sido promovido 6 vezes em menos de 5 anos. E ele me chamou e falou: Marcão, eu tô precisando da tua mentoria para poder me posicionar na rede social. Ele não tinha rede social. E aí o Rodrigo saiu do zero, hoje ele tá com 50 mil seguidores e já bateu mais de 1 milhão de faturamento em vendas através da rede social dele. Cara, tem muita gente que eu posso falar. Hoje eu tenho a Hero Start, né, que é a minha empresa, que é por isso que tem esse raio aqui, ó, que é a energia que o Papai do Céu me dá para produzir conteúdo aqui para você. A gente tem mais de 5 mil alunos, então resultado é o que não falta. E aí, a 15ª pergunta, faltam só mais 2 para fechar, para você entender toda a estrutura de storytelling do Russell. O que mudou na sua vida? Cara, mudou muita coisa. Mudou muita coisa porque eu pude finalmente realizar todos os sonhos que eu tinha, eu pude finalmente gerar e fazer a diferença na vida das pessoas de uma maneira verdadeira, de uma forma que eu consigo, cara, não tem nada melhor do que ver um cara que há anos atrás eu vi a postagem dele dizendo: meu nome é Abner e eu trabalho num restaurante japonês. O cara era funcionário de um restaurante de delivery japonês no interior de São Paulo com a língua presa. E esse cara aplicou a nossa metodologia e comprou o restaurante que ele trabalhava, comprou um restaurante maior para fazer rodízio aberto ao público, saiu de 13 mil seguidores para mais de 400 mil seguidores. Enfim, para mim isso não tem preço. O fato de saber que eu estou exercendo o meu propósito, que é ajudar as pessoas através do meu conhecimento, é algo surreal e é por isso que eu gravo tanto conteúdo aqui para você. E aí a 16ª pergunta é: qual que é a transformação final disso? Que para mim resume na frase que fica atrás do caderno da minha empresa: rede social muda vidas. É por isso que eu estou há mais de 400 vídeos gravando conteúdos aqui no YouTube. Eu tenho mais de 6.695 publicações no Instagram. E isso, com toda certeza, faz com que eu possa hoje alcançar centenas de milhares de pessoas. E eu não vou parar enquanto eu tiver fôlego aqui, buscando mudar a vida de mais uma pessoa, que é você mesmo que está aí do outro lado. Essa é a minha história, essa é a metodologia de montar a história do Russell. E se você tem esse interesse de, a partir de agora, começar a se posicionar, tá aqui embaixo o link da minha escola, onde eu te ensino a como que você pode fazer isso de uma maneira mais simples, mas também tá entregue um conteúdo de extremo valor para você contar a tua história e as pessoas entenderem de fato de onde você veio e para onde você vai, para que elas queiram ir junto com você. A gente se vê no próximo conteúdo.